Se compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Obrigado aos inscritos, obrigado às pessoas que nos seguem nas nossas redes sociais, é muito importante. E seja muito bem-vindo aqui ao canal Brasil no Ponto News. Lembrando que nós temos live toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Já quero mandar um abraço aqui para o Mauri Neves, que sempre acompanha a gente aqui, a Rose, Maria, e está sempre curtindo a nossa live aí. É muito importante. E seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto. Hoje nós temos muita informação bacana aí, informação séria, informação do retorno do presidente. Nós temos muita coisa bacana aí, CPMI, tem muita coisa bacana aqui. Acabei de postar um vídeo agora há pouco no canal, um vídeo que eu falo lá a respeito da armação, né? Que o Lula veio falar sobre o Sérgio Moro, tá entendendo? Então, nós vamos comentar sobre isso daqui a pouquinho aqui. Então, seja muito bem-vindo, dê aquele like, é muito bom estar aqui fazendo essa live aqui no final de semana. Lembrando que essa live aqui, gente, ela vai ser distribuída para outros canais no final de semana, ok, gente? Vai ser distribuído para outros canais aí que você pode entrar no link está na descrição da live, pode... Se você não quiser ver um pedaço agora, quer ver a outra parte, você pode nos acompanhar aqui ao vivo ou depois ver nas outras plataformas, tá? Inclusive no Rumble, tá vendo? Tá na descrição do vídeo, já tem link do Rumble que você pode chegar lá no Rumble, tá vendo? Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, e é muito bacana ter vocês aqui com a gente aqui. Pode interagir com a gente aí, pode mandar sua mensagem, pode mandar seu recado aí, dar sugestão para a gente melhorar a live, de que forma a gente pode melhorar mais, cada vez mais, tá vendo? Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, canal direito, verde e amarelo, jamais será vermelho. Vermelho aqui a gente prende, tá dizendo? Aqui não tem negócio de mimimi, aqui é coisa muito séria. E seja muito bem-vindo e vamos ao assunto aí, vamos lá. Muito boa noite, agora são 19h46 no horário de Brasília, começando mais uma transmissão ao vivo no canal Brasil no Ponto News. Inicialmente peço o seu like, o seu compartilhamento e, se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se no canal. Canal esse que coloca Deus, o bolsonarismo, o conservadorismo, pátria e liberdade em primeiro lugar. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos e vídeos exclusivos. Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta por volta das 19 horas no horário de Brasília. E por mais que aqui haja oposição a trechos da Constituição, também lembro que no artigo 5º é garantido a liberdade de expressão. Dito isso tudo, vamos aos temas desta live do dia. Não posso dizer qual é o dia, né? Mas a gente está praticamente no final de semana, né? Mas agora são 19h47, estamos ao vivo aqui no canal Brasil no Ponto News. Lembrando que essa transmissão será, né, distribuída em outros canais, tá ok? Mito Brasil, né? Mito Brasil, Bolsonaro News. O Brasil é nosso, entre outros, né? A gente vai retransmitir essa transmissão ao vivo em outros canais que fazem, né, essa campanha em prol do presidente Jair Bolsonaro, porque continua sendo presidente, né, pessoal? Não parou de ser, né? Nunca deixou de ser, né? Quem fica falando ex-presidente já está errado. Já está errado. Ponto final. Porque o Bolsonaro continua sendo presidente, ponto final, né? Existe um presidiário ali, né, que se diz presidente, sendo que eu não reconheço, né? Vocês reconhecem? Deixa aqui nos comentários. Você reconhece o Lula? Eu não reconheço, né? Eu não reconheço esse desgoverno. É isso que eu tô falando aqui, tá ok? Se você reconhece, né, vocês falem por si, né? Porque eu entendo que Bolsonaro continua sendo presidente do Brasil, tá ok? Eu já disse aqui o enunciado. Vamos aqui aos temas, né? Logo no início, a gente vai falar aqui sobre a volta do presidente Jair Bolsonaro. Além disso, a gente vai tratar sobre um outro assunto polêmico aqui. Se você quer saber sobre esse assunto que a gente vai tratar aqui no primeiro tema, aguarde, porque
trataremos com mais detalhes aqui o que o presidente falou, né? Quer saber o que o presidente falou lá nos Estados Unidos, né? Isso. Quer saber? Então aguarde, tá ok? Vamos seguindo aqui, ó. Vamos seguindo aqui, ó. Lula adia embarque à China, tá ok? A gente vai tratar sobre esse tema também aqui. Inclusive, o Eduardo Bolsonaro reagiu a essa questão, tá ok? Quer saber o que o Eduardo Bolsonaro disse? Então aguarde, espere. É porque as pessoas querem tudo para ontem hoje em dia, né? Então tem que esperar. Tem que esperar porque somente aqui você vai acompanhar tudo sobre a política do Brasil. Então é importante seu like. Cada presença é imprescindível, tá ok? Vamos seguindo aqui, ó. Vamos falar ainda sobre o caso Sérgio Moro, novamente ainda trazendo mais atualizações sobre esse episódio envolvendo o crime organizado e justamente aqui o ex-ministro do presidente Jair Bolsonaro, Sérgio Moro, né? Ex-juiz também, né? Enfim, eu já disse aqui todos os temas, vamos ao primeiro deles, né? Sem mais delongas, vamos direto ao ponto aqui, né? Enfim, vamos lá. Esperando aqui a matéria se concretizar aqui, né? Vamos lá. Bolsonaro retorna ao Brasil dia 30 de março, confirma a PL. Né? Só vou beber uma água aqui rapidamente, né? A gente vai prosseguir com a matéria, tá ok? Vamos lá. O presidente do PL confirmou que o presidente Jair Bolsonaro retornará ao Brasil no dia 30 de março, após 3 meses, né? 3 meses de viagem aos Estados Unidos. Tá aqui, ó. Tem uma nota aqui, ó. Vou destrinchá-la aqui, vamos lá. Abre aspas, nosso presidente nacional confirma a todos que Jair Bolsonaro retornará ao Brasil no dia 30 de março, ok? No dia 30 de março. Tá? A nota segue aqui dizendo o seguinte, Bolsonaro vai desembarcar em Brasília às 7h30 da manhã. 7h30 da manhã, né? Então você sabe aqui em primeira mão, tá ok? Tem muita gente que não fala, né? Mas a gente tá trazendo aqui a notícia em primeira mão, né? Na ponta da linha, né? Então o presidente vai desembarcar no Brasil. Saiba você, né? Tem muita gente que não sabe ainda, né? 7h30 da manhã, o presidente estará no Brasil. Isso. Voltando ao Brasil, né? Presidente Bolsonaro, tá ok? Presidente Bolsonaro, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. A voltar ao Brasil, dia 30 de março, 7h30, tá ok? Da manhã. Ficamos no aguardo do capitão para juntos lutarmos por um Brasil melhor, né? Mais justo e livre. Fecha aspas, diz a nota. Né? Então, você está vendo aqui com exclusividade essa nota. Né? Aqui é a garantia de que vocês vão estar sempre informados do que está acontecendo na política brasileira. Né? Afinal de contas, a gente faz o caminho contrário à mídia, né? A mídia desinforma, a gente vai ao caminho da informação e da verdade, né? Obviamente, né? Pleno News, a primeira matéria. Vamos seguindo aqui, ó. Deputado convoca o povo para receber Bolsonaro. Glória. Pleno News. Pleno News. Espera um momento, vamos lá. O presidente está nos Estados Unidos desde o fim do ano passado, tá ok? Por fim aqui, ó. O assunto polêmico que eu prometi, né? Então você, se você saiu da live, enfim, para você que está acompanhando também depois, né? É importante que você que está acompanhando depois essa live esteja inteirado ou inteirada do que está acontecendo no Brasil, né? Afinal de contas, tudo é política, pessoal. Né? Não pense você que a religião, porque a esquerda tinha essa, né, de ficar separando religião de política, né, sendo que Deus está em todos os lugares, tá ok, pessoal? Vamos lá.
Bolsonaro dispara que Lula atuou no dia 8 de janeiro e fala sobre retorno ao Brasil. Vamos lá, vamos ver aqui a bomba, tá ok? Bomba. Vamos lá. Fechar aqui a propaganda, né? Porque esse site tá cheio de propaganda aqui, né? Vamos lá. Tá aqui, ó. Olha, inclusive, ó, a matéria é acompanhada da entrevista dele à Record, tá ok? Isso. Então, o presidente Jair Bolsonaro concedeu entrevista ao R7, tá ok, pessoal? Vamos lá. O presidente Jair Bolsonaro, durante uma entrevista divulgada no YouTube, acusou o presidiário Lula de ter atuado nos atos do dia 8 de janeiro. Verifiquem a gravidade do que o presidente tem dito aqui, ó, sobre o presidiário, né? Tem gente que acha que é uma declaração comum. O presidente Bolsonaro resolveu falar. E quando o presidente fala, ele tem razão, tá ok? Tem gente que acha que é uma declaração comum. E eu não vejo dessa forma. Aqui é uma acusação grave e que, no meu entender, é real. É real, tá ok? Para Bolsonaro, está claríssimo, de que o petista teve ligação direta com o resultado dos protestos do dia 8 de janeiro. Portanto, vai vendo, Brasil. Para quem está assistindo depois, né? Para quem está assistindo ao vivo e para quem está assistindo depois. Isso. Saiba você que o presidente Jair, saiba vocês, né? Que o presidente Jair Bolsonaro está acusando o Lula de ter influência sobre o dia 8 de janeiro. O que a gente tem falado há muito tempo aqui, né? Isso. Basicamente a mesma coisa. Isso. Então o presidente Jair Bolsonaro tem razão, tá ok? E é com essa matéria que a gente finaliza esse primeiro tema, né? Terra Brasil Notícias. Enfim, pode mostrar a matéria, as matérias, né, no caso. Em seguida traremos as nossas opiniões iniciais. Vamos lá, gente. São 3 matérias aqui. Ok. Vamos levar o... Olha, a matéria está aqui, vamos abrir a matéria aqui para a gente ver. Bolsonaro retorna dia 30. Retorna dia 30. Tá, gente? A matéria está aqui no Pleno News. Tá ok, gente? De março, agora depois da manhã praticamente. Vamos aqui para uma segunda matéria aqui. A segunda matéria é a bomba, né? Bomba sobre o Lula ter atuado no dia 8 de janeiro. Tá ok, gente? Essas matérias estão aqui uma está no Terra Brasil, outra está no Pleno News. E vamos para cá. Vamos conversar um pouquinho a respeito disso aqui. Na verdade, o que acontece? Agora eu te pergunto por que é que o Lula está oferecendo dinheiro por deputado tirar o nome da assinatura, tirar o seu nome lá do requerimento para a CPI. Por quê? Vocês sabem que a CPMI se tornou uma assombração boa para nós e uma assombração para a esquerda. Porque a esquerda é o seguinte, eles não querem. Eles queriam antes de saber detalhes sobre aquele 8 de janeiro. Porque o Lula fechou as câmeras, não mostra a câmera para ninguém. Ele mostrou apenas para a imprensa coisa que interessava a eles. Que foi aquele cara com a camisa do Bolsonaro, quebrando aquelas coisas lá. Tá vendo? O cara dando uma marretada em cima dos vidros. Tá vendo? Aí, o que aconteceu? Já vinha acontecendo uma semana antes, os caras depedrando, jogando estilete, aquele negócio todo. Estilete que eu digo assim, jogando como é que diz? Aquele negócio com pedra, né, na polícia, aquele negócio todo, tal, lá em Brasília. Aí, quiseram investigar aquilo. Não, porque não pode, não sei o que, não sei mais o que, tá vendo? Quando for no dia 8 de janeiro, o Flávio Dino, aquele que foi lá no Rio de Janeiro, naquele complexo lá do Alemão, sem escolta policial, sem segurança nenhuma. Vai vendo. O Lula, antes, na época da campanha, tinha ido lá também. Que ali, segundo a informação do Rio de Janeiro, é que ninguém entra ali se não tem uma autorização, tá? Tem uma autorização.
E esses caras foram lá e, por incrível que pareça, foi gravado, e foi gravado lá, tá vendo? Agora ele quer processar as pessoas que falam a verdade. Temos que, vamos buscar o João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, as coisas que esse pessoal comunista não faz. Porque Flávio Dino, além de ser comunista, é um mentiroso, enganou muito o maranhense. Oh, meu Deus do céu, o pessoal do Maranhão, meu Deus do céu, que foi enganado por esse cara, e foi eleito senador. Esse cara, ali perdendo o cargo de ministro da Justiça, esse cara ainda vai ficar sendo senador. Não vale nada, isso aí é sem valor nenhum. Entendeu? Qual é a herança que ele deixou para o maranhense lá? Nada. Nada. Nada, não deixou nada no Maranhão. Entendeu? É comunista e o Maranhão precisa de Aliás, o Brasil inteiro precisa de prefeitos de direita, gente. Vamos eleger o máximo que pudermos de prefeito durante as eleições agora do ano que vem, 2024. Então a importância que isso tem para a gente, tá entendendo? Mas o que é que acontece? O presidente Bolsonaro está voltando, já confirmou, já tirou a passagem para chegar aqui no Brasil, tá vendo? E ele está aqui em primeira mão falando sobre isso aqui, pedindo que as pessoas, por exemplo, a gente vai estar aqui de repente nesse dia fazendo um live, não tenho certeza qual é o dia que vai ser na semana que vem, tá vendo? E a gente vai estar pedindo para as pessoas fazer, que se quiser se manifestar, ir lá esperar o presidente, eu acho que vai ser uma multidão de gente esperando no aeroporto. E vamos fazer um retorno de gala para o presidente. Ele merece. Afinal de contas, ficou 4 anos, a gente provamos aí de um gosto maravilhoso de coisas boas no nosso país. Entendeu? Provamos coisas boas no nosso país durante o governo Jair Messias Bolsonaro, que para mim continua sendo o presidente da República. Entendeu? Não foi, como eu vou te falar como está sendo, não foi 60-20, não foi 60-40, foi diferente de 2 milhões de votos. Entendeu? Eu queria muito falar sobre isso, a gente não pode falar, porque nós temos um judiciário aí que não ajuda, tá vendo? A gente falar mais alguma coisa sobre isso. Mas estamos aguardando o retorno do presidente aí, tá vendo? Vai ser maravilhoso ele estar aqui para estar combatendo, vai viajar pelo Brasil, tá vendo? Vai viajar pelo Brasil, tem uma estrutura já esperando ele aqui no Brasil, casa, tudo com segurança, tá vendo? Tem que ter segurança, porque depois desse episódio, daqui a pouco a gente vai falar sobre o Sérgio Moro, a gente não pode esperar outra coisa a não ser, porque durante o governo Bolsonaro foi o maior governo que teve mais apreensão de droga, foi na época do governo Bolsonaro. Tu não vê nada desse governo atual, desde o governo do Lula, alguém prendendo alguma coisa, não vê nada. Não vê nada. Ele quer deixar a população desarmada e, agora, será que ele vai anotar o negócio das armas lá do pessoal lá do alemão? O pessoal do alemão, que eu digo assim, ali tem muita gente boa, gente bacana, entendeu? Mas, será que o pessoal pedir para devolver as armas lá? Duvido. Entendeu? Eu duvido. Agora, está na hora da CPMI, vamos lá. A CPMI nós vamos falar daqui a pouco mais sobre isso, é uma assombração para eles, porque vão descobrir que realmente o Lula tinha, o que o presidente fala, Lula atuou durante ele, Flávio Dino disse que olhando da janela, não fez nada, porque que as coisas funcionaram daquela forma, porque alguém liberou ali para que a pessoa... Já tinha acontecido um episódio antes, um dia ou 2 dias antes, dos índios entrarem lá, pelo STF, por ali, entraram lá, só que aí não deu nada. Só que tem que ter pessoas que foram presas e não sabem por que foram presas. Foram presas, estão presas até hoje, porque estavam no quartel, na frente dos quartéis, tinha nada a ver com aquilo ali, foram presos. Agora, ninguém está passando pano para ninguém. Que, na verdade, quem fez coisa errada tem que pagar e pagar sério, tá entendendo? Pagar e pagar sério, tá entendendo? Mas, infelizmente, tem algumas pessoas que foram presas e não tiveram acesso aos inquéritos. Porque o nosso judiciário agora não fala nada. O larápio fala o que quer, cospe na cara deles, ele não fala nada.
Ele fica falando para todo mundo que o impeachment da Dilma foi um golpe. Quer dizer, quem deu o golpe foi o STF, quem deu o golpe foi a Câmara dos Deputados, o Senado, foi eles que deram o golpe. Então, ele vai ter sérios problemas ali para aprovar o projeto dele ali, que o pessoal tem que passar um pente fino ali para ver que tipo de projeto eles estão passando. Inclusive, pedir para os deputados fazer projeto que ele não possa emprestar dinheiro para esse pessoal de Cuba, para esses outros países. Amigo, ele tem que cuidar do nosso país, não do país dos outros. Tá? Tem que cuidar do nosso país e não dos outros. Entendeu? Agora, vamos ver como é que vai ficar essa situação. Entendeu? Eu espero que o presidente, ele agora resolva, a CPMI resolva sair do papel. Pacheco, já tem uma história do Pacheco dizendo que na primeira semana do mês que vem, ele vai, para outra semana que vem, já vai ler, vai fazer uma reunião conjunta, provavelmente ler o negócio da CPMI. É preciso ter, cara. Precisa de saber o que realmente aconteceu ali. E nós vamos descobrir que a esquerda estava envolvida com aquilo ali. Que ali, pessoal de direita, cara, eu vou em manifestação há muitos anos e nunca tinha visto aquilo acontecer. Agora, de lá para cá, não teve mais manifestação. Então está na hora da gente também tomar vergonha na cara e dizer: esse governo não representa o nosso país. Esse governo tem que ser impeachmentado imediatamente. Pelas falas dele contra o Sérgio Moro, pelos projetos que ele não... pelos projetos que ele não tem projeto para o Brasil, pelas ignorâncias que ele vem fazendo contra o presidente do Banco Central. Tá entendendo? Ignorância. Porque ele quer ter controle da fabricação do dinheiro, da inflação. Não é assim não. Campos Neto é o melhor presidente de Banco Central do mundo. Já foi eleito. Tá entendendo? Então, a importância que isso tem para a gente botar esse cara numa roda e tirar ele do governo imediatamente. Entendeu? Nós vamos estar aqui fazendo um... Se ele fizer a coisa boa, a gente vai aplaudir, é claro, está fazendo pelo Brasil. Agora, se não fizer até agora, são 90 dias que não mandou nenhuma. Não tem nada. Qual é o projeto de negócio que o Lula... Olha, o Lula fez o quê, cara? Agora, botou um cara que não entende de economia, que nunca estudou economia, o Haddad. O que o Haddad foi? Um prefeito, o pior prefeito que o São Paulo já teve. Vice-governador que ele botou lá para ser eleito, o Geraldo Alckmin, foi aquele cara que deu problema com a salsicha das crianças, que sumiu a salsicha lá, ele responde um processo de São Paulo por causa disso. Tá vendo? E fora o Lula, né? O Lula, rapaz, não era nem para ser presidente, não era nem para ser candidato. Entendeu? Faz o cálculo de ser presidente da República. Entendeu? É porque tem um amigo, eles são tão assim, uma coisa tão descabida. Foi a a Dilma ser impeachmentada e não perdeu o direito político dela. É uma vergonha esse nosso judiciário, cara. Vergonha total. Tá vendo? O que é que nós temos? Perdeu, foi impeachmentada, perdeu total. Tá vendo? Ainda recebe como ex-presidente. Tá vendo? Uma coisa que não fez nada na sacadora de vento, ainda vai agora ser presidente de um banco. Que vergonha, rapaz. Que vergonha nós estamos passando internacionalmente. Que vergonha. Mas que é uma vergonha a ver navio, tá dizendo? Uma vergonha total. Nós estamos passando vergonha com a Dilma aqui dentro do Brasil. Estamos passando internacionalmente. Uma mulher que não sabe falar inglês, uma mulher que não sabe falar mandarim, uma mulher que não sabe falar russo. Se souber, vai ter que ter um intérprete para falar com ela. Pô, que é isso? Que negócio é esse, rapaz? Exatamente. Tá vendo? Então, gente, é uma vergonha e parabéns ao presidente Bolsonaro que botou o Lula na roda. Ele não pode ficar falando que a Polícia Federal, porque ele que está no comando é o Flávio Dino, que é o ministro dele. Se ele está falando isso, ele está falando contra ele mesmo. Então, parabéns ao
o presidente Bolsonaro, que jogou na cara dele que ele tem que pedir desculpa. Pedir desculpa pro Sérgio Moro. Vamos lá. Exatamente, né? Primeiramente dizer que Bolsonaro continuará sendo presidente. Afinal de contas, cadê os 60 milhões? De novo pergunto, cadê os 60 milhões? Né? Inclusive, essa foi a quantia, né? Essa foi a quantia que o Lula, o Larápio, ofereceu a parlamentares para tentar barrar a CPMI, Não né? deu Que certo. aparentemente será tratada no próximo mês, né? A gente quer que essa CPMI aconteça, né? Imediatamente. Mas tem um porém, né? E aí tem que ser realista aqui, dizer a verdade para a população. Afinal de contas, tem até uma passagem bíblica que diz o seguinte, né? O povo, né, perece por falta de conhecimento. Por falta de informação, meu povo pereceu. Pois é. Por pois falta é. de conhecimento. Pois é, Por falta de é o que eu conhecimento, disse. meu povo pereceu. É o que eu disse, né? É o que eu disse basicamente, né? Isso. O conhecimento liberta. Com certeza. Afinal de contas, né, o que a gente tem visto? Que a esquerda naufraga no desconhecimento das pessoas. Tanto que você vê algumas pessoas, assim, desinformadas pela mídia, né? Desinformadas pela Globo, né? Que acabam defendendo por defender o desgoverno do Larápio, né? Acaba votando um sujeito que não tem um estudo, não tem uma base para ocupar qualquer cargo público, né? Eu entendo dessa forma, né? Fora que é aquilo que eu já tenho dito há muito tempo, né? O PT não trata-se de um partido, trata-se de uma quadrilha de corruptos. Eu entendo que o Lula, tá? Eu entendo que o Lula sequer não é político, tá ok? Eu entendo que trata-se de um ladrão. É só você ver as condenações, a ficha corrida do Lula. É simples, pessoal. É simples. Pesquisa no Google. Você vai ver as diversas condenações contra o Lula lá na Lava Jato. Né? Somente na Lava Jato tem o triplex, tem a questão ali do sítio Atibaia, etc, etc, etc. Né? Isso sem falar das outras condenações fora a Lava Jato. Né? Porque parece que tem até envolvimento do Lula com aquelas obras lá das Olimpíadas de 2016, né? No qual tem envolvimento também o Eduardo Paes. Inclusive, cadê Eduardo Paes? Né? Não aparece em lugar nenhum. Eu não sei de notícias do Eduardo Paes. Né? Se alguém souber de Eduardo Paes, né, digite nos comentários, porque eu desconheço quem seja. Dizem que é prefeito, né, mas eu sinceramente desconheço o cargo que esse sujeito ocupa. Né? Quem souber do paradeiro de Eduardo Paes, me diga nos comentários, porque sinceramente eu não vejo esse sujeito em lugar nenhum. Né? Agora, o próprio presidente Jair Bolsonaro disse que teve muito mais apoio popular em 2018 do que em 2018. Aliás, teve muito mais apoio popular em 2022 do que em 2018. Logicamente, houveram aquelas anormalidades em outubro do ano passado. Portanto, eu me recuso a reconhecer esse desgoverno do PT, que é ilegítimo. Ponto final. Eu sempre disse e volto a dizer que o Lula sequer deveria ter sido candidato. Ele foi solto através de um amigo dele do STF, que é ex-advogado do MST. Inclusive, as invasões de propriedades rurais aumentaram por conta de incentivo do desgoverno do PT. Diferentemente desse desgoverno do PT, que incentiva esses tipos de invasões, né, de propriedade do MST e do MTST, né,
o governo do presidente Jair Bolsonaro acabou com esses movimentos, entre aspas, né? Porque eu digo que não é movimento, né? São organizações criminosas, eu entendo dessa forma, né? Mas como é que o presidente Jair Bolsonaro acabou com o MST? Concedendo o título de propriedades. Além disso, foi Bolsonaro que levou água para o Nordeste, não foi Lula não, ok? Não foi Lula, foi Bolsonaro que levou água para o Nordeste, mas além disso, também Bolsonaro criou o tal Pix. Conhece? Conhece? Pix. Foi o Pix, né, que foi criado pelo presidente Jair Bolsonaro, inclusive já se ouve, né? Já se ouve em taxação do Pix, né? São especulações que a gente ouve, né? Por parte ali do desgoverno do PT, né? O que esperar desse desgoverno, inclusive, né? O que esperar, né? Agora, eu também pergunto aqui, o que o PT trouxe de benefício ao Brasil? Vocês sabem me dizer? Né? Se souberem, deixe nos comentários, porque eu desconheço qualquer benefício que o PT tenha trazido ao Brasil até o presente momento. O que se ouve é aumento de tudo. Aumento da gasolina, aumento no preço dos alimentos, aumento nas passagens, né? Tu vê aumento de tudo. Agora, quais são os resultados do desgoverno do PT? Eu não vejo nenhum. Ainda faltou a picanha, tá? Eu não vejo nenhum. Fora as mentiras do Lula. Eu já venho dizendo há muito tempo aqui, pessoal. Quando o Lula não está mentindo, ele está desviando dinheiro, ele está roubando. Ponto final. Eu estou falando aqui o rasgado para vocês entenderem, tá? Ele está fazendo lavagem de dinheiro, né? Porque você sabe, né? Você sabe, o PT sempre teve ligação com a Petrobras. Não é isso? Não é isso? Por quê? O PT endividou a estatal em mais de 900 bilhões de reais. Saibam vocês disso. Tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que não sabe essa informação aqui, né? Porque o presidente trouxe à baila justamente essas questões, né? Agora, a gente fala aqui muito sobre o aumento de tudo, né, durante esse desgoverno do PT, né? Mas também houve aumento no Estado. Tanto que, eu vou explicar, tanto que o desgoverno do PT tem 37 ministérios. O que vocês têm a me dizer sobre isso? Né? 37 ministérios, você acha normal isso? Vocês acham normal isso? Se vocês acham normal, vocês já têm o desgoverno que merecem. Ponto final. Porque o governo do presidente Jair Bolsonaro tinha o quê? Dentre ali 20 a 30 ministérios, acredito. Não, era menos. Era menos, então. Era entre 10 e 20. Não, era entre 20 e 22 ministérios só. Não, então acertei. Era entre 20 e 30, então. Eram 22 ministérios. 22 ministérios. Então, pronto, acertei aqui, acertei na mosca, então. Isso. Né? De fato, o presidente falava, né, e justamente agia conforme suas falas. Né? Porque você vê, né, tem muita gente que não valoriza isso, né? Que não valoriza isso. A coerência na política. Porque houve por muito tempo aqui no Brasil políticos, né? Houveram, né, políticos que eram incoerentes. Existem até hoje esses, né? Mas muitos presidentes que passaram ali pelo Planalto eram incoerentes, pessoal. Eram hipócritas, né? Tanto que muitos deles defendiam ali o desarmamento, sendo que andavam com seguranças armados, né? É o mesmo caso do Lula, né? Que quer o desarmamento, mas anda com seguranças armados. É aquilo, né? Quando não está sendo mentiroso, está sendo hipócrita, né? Porque tem muita gente que foca na mentira do Lula, né? Mas não sabe
o quanto ele está sendo hipócrita também, né? Porque você vê o tempo todo o Lula falando contra o presidente Bolsonaro, mas também não vê, né, as hipocrisias que ele tem trazido à tona. Enfim, não existe esquerda, e resumidamente, não existe esquerda sem hipocrisia, pessoal. Por quê? Esquerda e hipocrisia andam lado a lado. Isso. Né? Tom. O Lula se baseia no populismo, né? Fica falando que ele que fez esses programas sociais, né? Bolsa Família, sendo que, na verdade, esses programas sociais foram feitos justamente lá no período militar, se eu não me engano, né? Esses programas sociais que ele se gaba tanto de dizer que foi ele que fez. Não, pessoal, não foi o Lula que fez. Ponto final, né? Esses programas que ele fala que diz ter criado, não foi ele que fez, né? Não foi ele que criou. Né? Então, essa é mais uma falácia que o Lula dissemina. É mais uma fake news. É aquilo, né? A esquerda acusa os outros daquilo que eles fazem. Né? Ponto final. Ponto final. Né? É assim que a esquerda age. É assim que a esquerda acaba disseminando, né? Disseminando suas hipocrisias, suas mentiras, etc, etc, etc. Acredito que vocês entenderam o que eu quero dizer aqui, né? Resumidamente, a esquerda vive no mundo da imaginação. E o presidente tem razão quando diz que, olha, o Lula tem envolvimento ali com o dia 8. Por quê? Convenhamos, pessoal. Convenhamos. Né? Claramente houve uma complacência do PT para com os atos do dia 8. Isso é inegável. Isso é inegável. Né? Fora que a gente viu ali, né? A gente viu ali alguns depredadores com bandeiras do PT. Isso. Gente, será que não está errado isso? Será que não está errado isso? Para mim, isso é inadmissível. Inadmissível. Então, essa CPMI seria muito proveitosa, não só para investigar esse dia 8, mas para criarmos elementos cada vez maiores, né, para termos cada vez mais base para afastar o Lula. Afinal de contas, de novo, pessoal, o Lula sequer deveria ser candidato. Se por acaso estivéssemos num país sério, juridicamente falando, o Lula sequer, né, juntamente com o Alckmin ali, sequer seria candidato. Ponto final. Né? Mas a gente está no Brasil. E o Brasil não é para amadores, né? Isso. Então o Brasil passa vergonha tanto nacionalmente quanto internacionalmente. É aquilo que eu venho sempre dizendo aqui. Né? E como é que se combate a esquerda? Né? O presidente até falou como é que a gente. Qual é a arma? Qual é a arma que a gente combate a esquerda? É com a verdade. Verdade. Está lá em João 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Portanto, não só a verdade liberta, mas o conhecimento também. Isso. Né? Vice-versa, né? Enfim, conhecimento e verdade, né? Com conhecimento e com verdade a gente tem liberdade também, né? Enfim, o preço da liberdade é a eterna vigilância, né? Não existe democracia sem liberdade. Agora, será que a esquerda defende a democracia? Tirem suas próprias conclusões. Eu entendo que não existe esquerda democrática. Se vocês acham que o PT defende a hipocrisia, eu vou rir de vocês. Simples assim, porque qual o compromisso do PT para com o Brasil? Responde. Nenhum. Ponto final. O compromisso do PT é com a sua ideologia. Ponto final. Com seus próprios interesses. Né? A ligação do PT é com a Petrobras.
A ligação do PT é para com o toma lá da cá, com a corrupção, gente. Né? Então, não se deixe enganar por essa imprensa. Qual é o compromisso dessa imprensa também? É com o politicamente correto. É aquilo que o jornalista espanhol disse, né? Tem até um vídeo no qual um jornalista espanhol expõe algumas verdades ali e fala sobre o presidente Bolsonaro. Que ele combate de fato, né? Que ele é de fato uma oposição ao PT. Certo. Né? Ele enfatiza ali no vídeo dele que o seguinte, né? Ó, o Bolsonaro, além de ser uma oposição ao PT, enfatiza, né, que justamente todo político não é igual, né? Porque até falando sobre isso, né, quando falam ao Bolsonaro sobre essa questão de que todo político é igual, ele até se irrita, porque uma pessoa dessa, uma pessoa que chega para ele e diz isso, olha, está completamente a ver navio. Ponto final, porque é o que eu estou dizendo, né? É o que eu sempre enfatizo, né? Que o conhecimento liberta, né? Então, se uma pessoa diz que todo político é igual, é sinal de que falta conhecimento para ela. Isso. Ponto final, né? E outra, pessoal, política tá tudo, né? Tem envolvimento com tudo em nossa vida. Ponto final. Isso para mim é irrefutável. Irrefutável. Né? Você vê aumento da inflação, né? Aumento da inflação, o mercado financeiro está reclamando. Por que o Lula está criticando tanto o mercado financeiro? Vocês já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para refletir sobre isso? Porque o mercado financeiro retrata a realidade. E se tem algo que o que o PT tem aversão é com a realidade, com a verdade. Então, pessoal, em suma, o presidente fez certo em viajar aos Estados Unidos. Afinal de contas, estamos nessa circunstância no Brasil, onde não temos justiça, gente. A gente não tem um básico. Isso aí. O que temos aqui é militância. Militância. É só você ver a referência que temos aqui. STF, TSE, referências entre aspas, né? OAB, MPF, todas essas instituições estão do lado da esquerda, pessoal. Não se enganem achando que essas instituições são imparciais, que a mídia é imparcial. Não existe tanto jornalismo quanto justiça no Brasil. Então o presidente fez certo em viajar, porque além dessa situação que eu acabei de trazer aqui, há alguns processos inconstitucionais contra ele. Agora, qual foi o crime que Bolsonaro cometeu? Eu pergunto a vocês, qual foi o crime que ele cometeu? O que ele fez de errado? O Bolsonaro cometeu o crime de ser honesto, é isso? Isso é uma vergonha. Que país é esse, gente? Que justiça é essa, né? Então aqui deixo o meu repúdio a essa justiça, entre aspas, brasileira, né? O Brasil não é para amadores, mas dizer aqui, né, que o presidente Jair Bolsonaro fez certo em viajar, né? E a gente está aqui na expectativa. Isso. A gente está aqui na expectativa pela volta dele, né? Com certeza ele vai voltar melhor do que foi os Estados Unidos, né? Mas ele expôs, né, que sequer se discute lá sobre liberdade de expressão, né? Aqui ainda se discute sobre esse assunto, mas, ó, sequer se discute lá nos Estados Unidos sobre isso. Fora que o presidente expôs, né, num discurso dele nesses dias, que só existem dois partidos nos Estados Unidos: Partido Republicano e Democratas. Só. Ponto final. Além disso, os Estados Unidos permitem a candidatura independente. Exatamente. Por que não se permite a candidatura avulsa no Brasil? Isso é uma vergonha, gente. Por que não se permite um partido de direita no Brasil, gente? Vocês já pararam para questionar isso? Vocês nunca pararam para refletir sobre essa questão?
Então, eu jogo essa questão para vocês refletirem, né? Eu entendo que o presidente Bolsonaro, eu não estou tranquilo ainda, né? Eu vou ser sincero ainda para vocês, né? Que eu não estou tranquilo quanto a essa volta dele. Afinal de contas, querem prender o Bolsonaro por prender. Querem equipará-lo ao maior ladrão desse país, né? Que é Luiz Inácio Lula da Silva. Querem prender direitistas por prender. Cabral tá solto, Bismarck tá preso. Isso. Lula tá solto, Daniel Silveira preso. Vocês acham certo isso? O índio, tem um índio sererê aí. Tirem suas próprias conclusões. Fora aquele monte Eu de só gente. exponho os fatos aqui. Tirem suas próprias conclusões. Para mim tá errado, tá tudo errado nesse país. Para mim tá tudo errado. Se para vocês tá tudo certo, então vocês já têm o desgoverno que merece. Ponto final. Então aqui eu parabenizo o presidente Jair Bolsonaro por suas palavras aqui contra o larápio, quanto ao dia 8, né? Entendo que houve, de fato, ali uma complacência do PT para com os atos do dia 8, que não são atos, né? Na verdade, são invasões ali que aconteceram, né? Mas, enfim, deixo aqui meu repúdio, inclusive, aos patriotas presos injustamente por Alexandre de Moraes, né? Dizer que o STF faz um desserviço ao país, igualmente ao PT. E ponto final. Então, meus amigos, se inscreve e compartilha, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live aqui nesse canal toda segunda, quarta e sexta-feira, a partir das 19 horas. Então, se você não vê essa live agora, você vai entrar nos outros canais. Amanhã já está disponível lá nos outros canais, que está na descrição do vídeo aí. Essa live vai ser distribuída a outros canais. Então, dê aquele like, nos ajude a nosso canal a crescer cada vez mais, tá vendo? O canal de direita que apoia Jair Messias Bolsonaro, que tá chegando. Tá chegando. Exatamente. Quero aqui enviar um salve para eles não apareceram aqui, né? Para o Elias José, para o Mauri Neves, Elias, Mauri Neves e para a Rose Maria Franco, né? Que são componentes recorrentes aqui das nossas lives, né? Cada presença é importante, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos, tá ok, pessoal? E é isso. Vamos lá, vamos ao segundo tema dessa live aqui, ó. Lula adiou embarque à China após diagnóstico de pneumonia, né? Tá aqui, ó. Não vou me delongar aqui sobre essa matéria, né? Mas tá aqui no Pleno News. Eduardo Bolsonaro também aqui, ó. Exame de sanidade, né? Vamos lá. Vamos aqui ao começo de tudo, né? Eduardo Bolsonaro sobre Lula, abre aspas, exame de sanidade cairia bem, fecha aspas, né? Em resposta à doença aqui que supostamente o Lula contraiu. Pessoal, eu sinceramente jamais vou acreditar nesse ladrão, ponto final, tá ok? Eduardo Bolsonaro sobre Lula, abre aspas, exame de sanidade cairia bem, fecha aspas. Deputado disse que Lula já não consegue discernir entre realidade e sua narrativa inventada. Isso. Assunto encerrado, pessoal. E é com essa matéria que a gente finaliza aqui o segundo tema desta live. Enfim, pode mostrar a matéria e em seguida traremos as nossas opiniões. Vamos lá, gente. Tá? Matéria tá aqui, ó. Lula adia embarque, né? Lá para a China. A gente já vai falar sobre Pleno News. Vamos chegar mais aqui um pouquinho. Eduardo Bolsonaro falou que um exame de sanidade pegaria bem. E é isso aí, tá? Vamos lá, Pleno News. Essa matéria aqui, tá? Isso aqui. Essas duas matérias. Mas vamos lá. O Eduardo Bolsonaro, ele é um deputado atuante ali, vai pra cima, tá vendo? E agora eu te pergunto, você acredita no Lula? O Lula, além dele ser um larápio, ele é um mentiroso. É um mentiroso. Ele falou sobre o negócio, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Falou mal do Sérgio Moro, botou a Polícia Federal em questão, botou o Flávio Dino em questão. O Bolsonaro falou, foi muito firme, porque ele falou, a investigação começou no meu governo, não foi no governo do Lula. Entendeu? Eles pegaram o caminho já andado. Agora, dizer que é armação, um negócio desse. Agora,
ele adiou a viagem por quê? Ele tá ferrado. O Lula tá ferrado, bicho. Não vai, tu vê quando o Lula fala. Agora ele não está mais oferecendo mais picanha. Agora ele oferece abóbora para a pessoa. Cara, ele foi numa feira, fazia papel, não vou falar do que, mas com uma abóbora na cabeça, e oferecendo abóbora para a pessoa, pimentão, essas coisas. A picanha não veio. Isso ali poderia ser apenas um complemento da picanha, mas não veio. Picanha hoje, R$ 99,90 o quilo. Vai vendo, Tá vendo? Ah, vamos comer abóbora, vamos comer não sei mais o que, não sei mais o quê. Ele fez um vídeo falando sobre isso. Aí a Jovem Pan expôs esse vídeo, várias pessoas expôs esse vídeo. Tá vendo? Abóbora é barato? Não. Abóbora é caro também, no governo dele é caro. Tá vendo? Também é caro. Tá vendo? Porque o hortifruti granjeiro tá tudo caro, o ovo tá caro. Tá vendo? O ovo tá quase o mesmo preço da picanha, tá vendo? A picanha não veio, Lula, porra. Tu é questionado o tempo todo. Até se engasga quando tu é questionado. Tomou vaia, foi pro Nordeste, tomou vaia. Tu tá tomando vaia de graça, tá dizendo? Poderia ter evitado isso. Poderia ter evitado isso. Mas o Lula, você pode esperar de um larápio? Nada. Cadê o calabouço fiscal? Até agora não apresentou. Se tem alguma coisa de bom, ele tinha que chegar, pá, tá aqui, ó. Esse aqui eu gosto. Vai ter dificuldade seríssima, isso não será aprovado no Congresso Nacional. Ele vai ter problema seríssimo ali para aprovar o projeto deles, que é projeto que não vale nada, tá vendo? Qual é o projeto do Haddad? Haddad é simplesmente um ex-prefeito de São Paulo que foi o pior prefeito, é simples e rasteiro. Tá vendo? O Lula tá doente, cara. O Lula tá doente, é porque é aquele negócio. Ele tá doente, tá com negócio de pneumonia, essas coisas todas, tá com coronga, tá dizendo, tá com essas coisas, tudo que não presta, tá ali. Tu vê, o cara, ele é um cachaceiro, parece que ele fuma também, tá dizendo? Tá todo ruim quando ele fala que na garganta. Quando ele fala, tu vê que a garganta dele é cheia de pigarro. Ele tem uma dificuldade enorme para falar. Lula, esse Lula, que segundo a informação que a gente teve aí, está pagando 60 milhões para o cara tirar a assinatura. Mas nós temos aqui patriota que não se deu a essa sem vergonhice desse larápio. Tá vendo? Larápio, é larápio sim. Tá vendo? Ele não gosta que chama de larápio. Larápio é aquele cara que não faz nada pelo país, que não tem projeto nenhum. Qual é o projeto do Lula? Nenhum. Tá vendo? Qual é o projeto do Lula? Não tem nenhum. Qual é o projeto dele? Trazer a picanha e a cerveja para a pessoa? Não. O negócio dele é ninguém falar da picanha. Vamos falar da abóbora. Tem um vídeo. Tá aí na internet. Entendeu? O vídeo olha, dessa vez não vou oferecer picanha para você, mas vou oferecer uma abóbora, uma batata, um milho. Quer dizer, e a picanha é um mentiroso. Então, o Lula, ele é lá, vamos lá. João 8,44. O Lula é o pai da mentira, tá dizendo isso sim, tá? Lula, você faz um desserviço para o nosso país, tá vendo? Você não era para ser candidato nenhum, coisa nenhuma. Teu vice é tão sujo quanto você. Tá ok, gente? Então, dê aquele like, compartilhe. Parabéns ao Eduardo, que lascou-lhe o cacete nele, tá vendo? Tá vendo? Lascou-lhe o cacete. Eduardo Bolsonaro resolveu ir para cima do Lula. E tá precisando dos exames de sanidade. Tá dizendo, então, é mais ou menos isso. Esse é o governo que dizem que ganhou com 60 milhões. Tu vê que eu falo aqui, né, tá alinhado com o Eduardo Bolsonaro, né? Isso aí. E outra coisa, gente, o presidente tá vendo nossa live, tá, gente? Faz live aqui, o presidente vê lá nos Estados Unidos e ele agora resolveu tirar algumas palavras que a gente fala aqui, tá vendo? Tá vendo? Larápio. Quem foi que arrumou o negócio de larápio? Foi a gente que arrumou. Nós falamos larápio, o Eduardo Bolsonaro... Tem muita coisa que a gente fala aqui nas nossas transmissões ao vivo, né? Que o presidente vai lá e fala também seus discursos, né? Então, isso acaba acontecendo. Ele vê a nossa live aqui. Então, parece que ele está assistindo, né? O presidente, grande abraço aí. Eu sei que o senhor está vendo a live aí deitado na sua cama. Que já são um pouco mais tarde lá nos Estados Unidos.
mas pensando na volta. Ele ainda pode adiar ainda essa volta, ele pode não vir ainda, tá? Ele ainda vai repensar ainda, mas tudo bem. A gente acredita na palavra do presidente. Acredito na palavra dele. Ele deve voltar sim. Está tudo preparado aí para receber uma grande festa com o Bolsonaro, tá entendendo? Ele tem certeza que lá no condomínio dele vão fazer plantão no condomínio dele, vai recebê-lo e lá no aeroporto em Brasília. Marcado para 7 horas da manhã do dia 30, vai ser 29, chegar dia 30 aqui. Então, se inscreve e compartilha, mas a história do larápio, quem inventou foi a gente, tá entendendo? E Eduardo Bolsonaro pegou e falou também. Eles não gostaram, o Eduardo falou lá no palanque, lá no parlamento, tá dizendo, eles não gostaram, mas Lula é um larápio. A gente não chamar, porque a gente não pode chamar ele de ladrão, a gente não pode chamar ele, então a gente chama ele de larápio, que é uma significância de Lalau, tá dizendo? Então, Lalau era um outro cara que roubou o nosso país e morreu esse Lalau, tá dizendo? Aí o Lula resolveu pegar para ele também, chama pra cá também, eu também vou querer também. Aí foi preso, levou aqueles 500 e poucos dias na cadeia, reclamando da PGR, que PGR... Já para lá. Tá ok? Então se inscreva, compartilhe, dê aquele like, é muito importante. Mandar um salve aqui para o Mauro Neves, não apareceram aqui, Mauro Neves Arroz, Elias José, e se inscreva no nosso canal e compartilhe. Live vai bombar no final de semana, tá ok, gente? Essa live é para outro canal aí. Exatamente, né? Lembrando que essa transmissão ao vivo será distribuída em outros canais, né? Então você que porventura estiver assistindo essa live depois, né? Venha assistir com a gente ao vivo no canal Brasil no Ponto News. Anote, né? Pega um papel e caneta, anote, ó, Brasil no Ponto News. A gente tá fazendo transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta, por volta das 19 horas no horário de Brasília, nesse canal, tá ok? Então a gente faz esse convite especial, né, exclusivo para cada inscrito dos outros canais, para que venha assistir conosco ao vivo, né? Venha conceder essa honra a nós, né? Afinal de contas, a gente sempre enfatiza que cada presença é importante, né? Esse é um canal que deve lealdade ao presidente Jair Bolsonaro e também deve lealdade a vocês, inscritos que, porventura, estejam assistindo essa live, né? Enfim. Vamos lá, vamos comentar aqui sobre o assunto, né, da fuga do Lula, né, a suposta fuga, né, porque agora ele inventou uma desculpa, né, ele iria fugir, né, ele fugir do país, né, não é isso? Ele iria fugir do país, né, agora ele inventou uma desculpa de que está doente, né, ou seja, novamente o Lula está mentindo, gente. Será que vocês não estão percebendo isso? Ele mentiu no caso do Sérgio Moro. Tem mentido direto contra o presidente Bolsonaro, né? Então, mais uma mentira do Lula, né? Ele mente e até não se expressa, né? Não se expressa, não tem... ele já está tão acostumado com a mentira que ele não esboça nenhuma expressão. Quer dizer, o Lula, sinceramente, é aquilo que o Eduardo mesmo disse, né? Ele vive no mundo da imaginação, ele precisa de um exame, né, de sanidade ali para detectar as mentiras dele, né? Porque quando o Lula não está mentindo, tá o quê? Está sendo hipócrita, né? Agora, o Lula recentemente disse lá no programa lá do SBT que é um socialista refinado. Isso é uma piada, né? É uma piada, né? Agora, qual o benefício que o desgoverno do PT trouxe ao Brasil? Nenhum. Me conte nos comentários, pessoal. Né? Eu desafio qualquer um aqui, ó. Me conte um benefício do PT ao Brasil, né? Nenhum. Pô, sinceramente, pessoal, a gente vê aumento no preço da gasolina, a gente vê aumento no preço dos alimentos, você vê aumento na inflação, aumento na gastança e consequentemente, aumento do Estado. Afinal de contas, também a gente ouve, né? Em 37 ministérios,
É muita Pra coisa, que né? 37 ministérios, pessoal? Pra que mudar o nome de Ministério da Economia para Ministério da Fazenda? Isso. Fernando Haddad sequer economista é. Isso. Aquilo é um militante. Aquilo é um criminoso. Deveria estar preso juntamente com Lula, juntamente com Alckmin. Deveria haver um mutirão, né, para levar esses petistas, né, para cadeia. Ponto final, pessoal. Ponto final. Agora, eu entendo, né, eu tenho um ponto de vista assim mais veemente, né? Eu entendo que o PT deveria ser extinto. Mas além disso, né, acredito que o comunismo, né, tanto o comunismo quanto o socialismo deveriam serem criminalizados. Inclusive, esse é um projeto de Eduardo Bolsonaro, ok? Isso. Eduardo Bolsonaro tem razão nesse sentido. Mas além dele, o Olavo também, né, que Isso. falava que a solução para o Brasil era justamente criminalizar essas ideologias nefastas que não trouxeram benefícios nenhum ao mundo, não só ao Brasil, ao mundo. Bunda. Porque me aponte, eu desafio qualquer um aqui, me aponte um caso de país onde o comunismo tenha funcionado. Porque você vê Venezuela, Cuba, Nicarágua. Esses são os exemplos de sucesso do comunismo. Foi implantado com sucesso. Esses são os exemplos de onde que essas ideologias foram perfeitamente implementadas com sucesso. Sucesso. Quer dizer, uma vergonha. 95% da população da Venezuela hoje se encontra na miséria. Tem também outro detalhe, né? Por que será que nordestinos migram para o Sudeste ao invés de pessoas aqui do Rio de Janeiro ou de São Paulo irem para o Nordeste? Por que isso acontece? Você sabe me dizer? É complicado. Por quê? Porque as pessoas do Nordeste querem fugir da esquerda. Esquerda, isso aí. Querem se Socialismo, livrar. coisa ruim. Querem se livrar. E você sabe, né? Você sabe que a maioria dos estados, né, se não todos, ali praticamente 95%, 99%, é gerido, entre aspas, pela esquerda. Esquerda. Então, quer dizer, as pessoas estão fugindo do Nordeste para vir para o Sul ou Sudeste. É. Por quê? Por que isso acontece, pessoal? Porque eles estão fugindo desses desgovernos socialistas. Comunismo. Ponto final, pessoal. Isso é irrefutável. Por que as pessoas, né? Por que as pessoas da Venezuela vêm para o Brasil ao invés de brasileiros irem para a Venezuela? Me expliquem o porquê disso acontecer. Então o nosso discurso aqui vai direto ao ponto da realidade, da verdade, pessoal. Afinal de contas, é assim que se combate a esquerda, não é com atos antidemocráticos, né? Tem gente que até propunha, né, para que o presidente fizesse algum ato antidemocrático para fugir ali sair da Constituição para agir de forma arbitrária, né, fora da lei. Não é assim que funciona. Afinal de contas, a gente não pode jogar com as mesmas artimanhas, né, da esquerda. Isso. Ponto final, pessoal. Ponto final. Agora, se você acha que invadir, depredar, né, agir fora da Constituição, agir fora da democracia é o correto, então seu caminho é o outro lado. Porque o presidente sempre pregou o seguinte: seguir a legalidade, seguir as liberdades individuais, seguir justamente as nossas leis, seguir
o caminho da verdade, seguir os valores cristãos. Certo. Ponto final. Agora, se você acha que o caminho é ser um fora da lei, então vai seguir o caminho da esquerda. Porque o caminho da direita é seguir o caminho da legalidade, da verdade, da liberdade. Agora, se você acha, né, que o correto é agir antidemocraticamente, né, agir fora da lei, então o que você está fazendo aqui? Ponto final. Ponto final, porque o presidente Bolsonaro, ele defende o que é correto, né? Ele defende o que é correto. Enquanto isso, o outro lado defende a inversão de valores. Tanto que você vê o Cabral solto e o Bismarck do canal Hipócritas preso. Lula solto e o Daniel Silveira preso. Inversão total de valor, né? Vocês acham certo isso? Eu pergunto isso a vocês, pô, porque eu entendo que tá errado, tá tudo errado nesse país. Ponto final. Não existe justiça. Não existe justiça. Porque a direita acaba sendo, né, tendo que ser cerceada. Vamos dizer assim. Agora, a esquerda fala o que quiser. Fala o que quiser e não é punida por isso. Somente a direita que tem que ser punida? Vocês acham isso certo mesmo? Agora, direita não invade. Já falei aqui inúmeras vezes. Direita não invade. Quem invade é MST, MTST, ponto final. CPI ponto neles. Final. Algumas pessoas falavam que o artigo 142 seria a solução para tudo no Brasil. O artigo 142, Não, gente. O artigo 142, ele é um artigo ineficaz. Né? Então a gente trata sempre de dizer a verdade aqui. Afinal de contas, está lá em Jogo 32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Né? Agora, quanto a esse cancelamento do Lula, novamente, o sujeito está mentindo, esse ladrão está mentindo. Quando não está mentindo, é aquilo, né? Quando não está mentindo, está sendo hipócrita, né? Afinal de contas, o Lula mesmo defende desarmamento, sendo que anda com seguranças armados. Então a hipocrisia já começa aqui. É muita hipocrisia dessa esquerda, pessoal. A gente tem que expor isso. Ponto final. A gente tem que combater essa esquerda com a verdade, né? Afinal de contas, a verdade liberta. Mas além disso, o preço da liberdade é a eterna vigilância. Você vê a esquerda defendendo a liberdade? Não. Você vê a esquerda defendendo a libertidade, o que é diferente. Tá ok? Existe o caminho da liberdade e existe o caminho da libertidade, né? Ponto final. Agora, é questão de escolha. Ou você segue o caminho de Deus ou você segue o caminho do mundo. Isso aí. Ponto final. Agora, o Eduardo Bolsonaro está certo quando ele fala que o Lula precisa de um exame de sanidade para ver se cai bem a ele, mas não vai cair, até porque o compromisso do Lula é com a mentira, né? Igualmente ao compromisso dessa imprensa, né? 99% dela não presta, diga-se de passagem, né? Agora, muito se fala sobre regulamentação da imprensa, né? A imprensa já está regulamentada, mas regulamentar as redes sociais, isso para mim é inadmissível, porque regulamentação é igual a censura. Ponto final. Né? E censura a gente só vê em regimes socialistas. Nicarágua, Venezuela e Cuba. A gente não pode admitir isso. Querem nos calar, mas a gente tem que combater o bom combate. Trazendo a verdade, né? Defendendo as liberdades individuais, defendendo a propriedade privada e também o Estado mínimo. E é isso. Tá ok, meus amigos? Então se inscreve e compartilhe. Lembrando que essa live aqui vai ser transmitida para outros canais, tá vendo? Será botado em outros canais que faz parte do nosso
nosso grupo aqui, tá ok, gente? Então, inscreva-se, compartilhe, dê aquele like, é muito importante o seu compartilhamento. Temos live toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Quero aqui deixar um salve para o Mauri Neves e ler aqui o comentário dele, né? Oi, patriotas, boa noite, tudo bem? Se o Lula for mantido, né, na presidência, né, eu não costumo falar poder, porque todo poder emana do povo, né? Então, se o Lula for mantido na presidência, a ruína do Brasil vai ser irreparável. Isso sem dúvida nenhuma, né? O Mauri Neves tem razão aqui nas palavras dele, né? Eu entendo assim, que todo poder emana do povo, né? A esquerda sempre quer distorcer isso, né? Todo poder emana do povo, pessoal. Artigo 1º da Constituição, todo poder emana do povo, ok? Todo poder emana do povo, né? Então, o Larap, né? Eu entendo que o Larap é o quê? É um ladrão. Isso. É um ladrão. Ponto final. Isso é irrefutável. Irrefutável, né? Então aqui deixar um salve, né? Para o Mauri Neves. O Mauri Neves, né? Com todo o respeito, né? Cada presença é importante, né? O Mauri Neves sempre está presente aqui conosco, né? A gente deve lealdade aos nossos inscritos. Também devemos lealdade, né? Ao presidente Jair Bolsonaro. Esse presidente que sempre se preocupou com o país, né? Sempre, né? Enfim, vamos lá. Vamos ao último assunto aqui, ó. Vamos falar sobre a questão lá do Sérgio Moro, né? Trazer atualizações aqui, né? Até para manter vocês inteirados, né? Do que está acontecendo, né? Vamos lá. Plano do crime organizado era sequestrar Moro e família até abril, tá ok, pessoal? Então, tá aqui, ó. Informação aqui do Pleno News. Vamos lá. Vamos seguindo, né? Isso. Vamos lá. Urgente, investigação da Polícia Federal aponta possível pagamento do crime organizado ao The Intercept Brasil, né? Tá aqui, Hora Brasília. Vamos seguindo. Dinamismo total, né? Vamos lá. Crime organizado tinha acesso a câmeras de trânsito do governo de São Paulo, diz PF. Eita. Vamos seguindo. Vamos lá. Sérgio Moro critica Lula. Ele diz o seguinte aqui, ó, abre aspas. Não tem vergonha, né? Não tem vergonha, fecha aspas. Ele fez um questionamento aqui, né? Aqui, ó. Não vou ler isso aqui não, porque começa a falar do Larap, né? Mas enfim, vamos lá. O presidiário descredibilizou a operação da PF que desarticulou os planos de uma facção que planejava sequestrar o ex-juiz, tá ok? Tá aqui, Pleno News, essa penúltima matéria. Vamos para a última aqui, ó. O deputado Eduardo Bolsonaro rebateu o Lula após fala sobre armação. O parlamentar citou 120 agentes da PF que trabalharam na desarticulação da gangue que planejava sequestrar autoridades. Vamos lá? Vamos aqui as palavras do presidente, do deputado, né? Acaba que sendo do presidente, a voz do presidente, né? Porque a voz do presidente Jair Bolsonaro da Câmara é Eduardo Bolsonaro. Vamos lá. Abre aspas. Inacreditável. Então, para o perseguidor oficial da República, a PF deflagrou uma operação com 120 agentes para cumprir dezenas de mandados e tudo isso à toa. Lula já não consegue discernir entre o que é realidade e o que é sua narrativa inventada. E aqui ele fala sobre o tal exame de sangue, né? Exame de sanidade, na verdade, né? Enfim. E ainda, né, em complementa dizendo o seguinte aqui, ó. É visível que é uma armação do Moro. Aliás. Não. Isso aqui já é a palavra as palavras do Larap, né? Enfim, eu pensava que era palavras do Eduardo, né? Então me perdoe,
né? Me perdoe aqui, né, por dizer as palavras do Larápio, essa não era a minha intenção, pessoal. A gente sempre concede aqui espaço para pessoas honestas, né? Ladrão aqui não tem vez, ponto final, tá ok, pessoal? Enfim, essa última matéria está no jornal Pleno News. Enfim, pode mostrar a matéria seguinte, tragamos as nossas opiniões finais. Vamos lá, gente. Pega aqui o... Vou pegar para mostrar aqui, ó. Vamos começar aqui pela primeira matéria que está aqui, ó. Vamos lá. Aqui o Moro diz: você não tem vergonha? Família de Moro, tá vendo? Está no Pleno News. Vamos aqui para essa, gente. Investigação da Polícia Federal aponta pagamento tal no Brasil, tá vendo? Apontou, né? Tem umas outras notícias aqui, vamos lá. Bastante notícia aqui, gente. Tenha acesso à câmera de segurança de trânsito, quer dizer, documento, já vou falar sobre isso, documento de câmera de segurança na rua. Né? Moro critica Lula e fala: armações. Armação você não tem vergonha? Eduardo Bolsonaro detona a fala de Lula. Entendendo? Eduardo Bolsonaro rebate Lula após fala sobre armação. Tá, vamos lá. Vamos começar pelo Eduardo aqui. Eduardo Bolsonaro é um deputado atuante lá no... Atacante. O que é que acontece? O Lula, ele teve aqui no estado do Rio, é uma vergonha a gente ter esse cara vindo aqui no Rio de Janeiro para falar besteira. Porque aqui no Rio de Janeiro ele perdeu para o Bolsonaro. Bolsonaro deu um sacode nele aqui em São Paulo. A gente sabe de toda a história das eleições, tá? Deu um sacode aqui no Rio, deu um sacode em São Paulo e muito mais. No futuro não tão distante, eles vão saber toda a verdade sobre tudo isso. Sobre os 60 milhões. Mas vamos lá. O que é que acontece? Ele foi falar, em vez de ele ficar quieto, o Lula ele tem que aprender a ficar quieto. Tudo que ele fala e sai da boca dele, só sai M, cara. Não sai uma coisa boa. Não sai nada da boca do Lula. Então, ele tá ruim da garganta, tá ruim mesmo. O Lula, ele não é mais aquele Lula de Lulinha, paz e amor. Lula é um cara que ficou falando mal do Sérgio Moro, dizendo que quer se vingar dele. Certo? Logo depois aconteceu o lance lá da Polícia Federal descobrir aquilo ali. Só que isso foi começado bem antes do governo Bolsonaro. Entendeu? Foi desbaratado agora. Mas quem está no comando é Flávio Dino. Se ele diz que é mentira, que aquilo ali é fake news, então ele tem um ministro que faz fake news, que é o Flávio Dino. Mas o que é que a gente pode falar do Lula? Lula já é a própria fake news, entendeu? Então, não vamos falar nada sobre isso. Então, Lula, ele adiou a viagem para a China, não vai mais para a China. Adiou, né? Ele vai ainda, não sei quando ele vai, mas ele vai. Acho que é domingo. Por quê? Não tem projeto nenhum. Olha quem vai na bagagem com ele. Joelis Batista, dono dessas empresas aí, que negócio de frango, tá entendendo? Então, são pessoas que já tiveram problema dentro do governo federal. Agora eles voltaram novamente a atuar dentro do governo federal. Tá entendendo? É uma vergonha ter um presidente, entre aspas, presidente que só fala besteira. Tá vendo? Então, eu acho que o Sérgio Moro foi até bacana com ele, porque, na verdade, ali daria para meter um processo no Lula. Tá vendo? Esse pessoal da esquerda tem que começar a levar processo direto. Entendeu? Tipo o Luciano Hang fez, tem que pagar 25 mil, eu vou doar para as outras instituições. E é assim que faz um bom combate. Entendeu? Agora, Lula, ele não tem mais aqueles objetivos na cabeça de falar coisa boa. Cadê o cala-boca fiscal? Não tem isso, não tem nada. Ele, depois quando a gente voltar da China a gente fala. Amigo, vai voltar e não ter nada, sabe? Não ter uma proposta firme, dizer, olha, nós vamos baixar a inflação, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, não fala nada, entendeu? Enquanto isso, ele fica fazendo propaganda do hortifruti,
dizendo que a abóbora que é a comida boa, tá vendo? A abóbora é a comida boa, tá vendo? Claro, a abóbora é uma coisa maravilhosa, mas a fruta tá cara, o ovo tá caro, a picanha nem se fala, tá vendo? A picanha nem se fala. Eles falaram que estava vendendo a picanha a R$ 36,90. Aí fomos investigar essa história. Na verdade, o que eles estão vendendo como picanha é o coxão duro. Aquilo não é picanha, tá entendendo? Pô, pelo amor de Deus. Só para o cara que não conhece carne que eles enganam. Então, gente, é uma vergonha o que o Lula fica falando aí. Batidor falando mal. Eu termino dando razão para o Sérgio Moro. Eu acho que ele tem que meter um processo no Lula, pedir uma indenização lá, danos morais, tá vendo? Para ele começar a doer no bolso dele. Isso é verdade. Entendeu? E o Eduardo e o PL tem que começar a pensar no impeachment. Vamos pensar no impeachment desse larápio, cara. Vamos tirar esse cara daí. Porque o povo é que manda. Não ele que vem com historinha fiada e mentindo para a população. Não deixamos de acreditar na CPMI para a gente descobrir tudo o que acontece. Outra coisa, impeachment do Lula já. Está na hora de impeachment esse cara. Eu tenho certeza que ele vai ser impeachmentado. Impeachmentado. Se inscreva e compartilhe. Isso. Impeachmentado. Vamos lá. Aproveitando aqui o assunto, né, para emendar até aqui, né, o impeachment tem que acontecer, pessoal. Imediatamente. Tem que acontecer, chega desse desgoverno. Agora, eu não entendo um detalhe, pessoal. Eu não entendo um detalhe. Por que a população brasileira ainda não acordou para o que está acontecendo? A rua. Já era para o Brasil, né? Já era para o Brasil ter parado esse país. Ponto final. É só você ver aumento no combustível, queda na venda de veículos, aumento no preço dos alimentos. Aqui a gente inclui o arroz, frutas, porque tudo envolve política, pessoal. Não pense você que não, tá? O teu voto tem total influência em tudo que você compra a sua casa. Isso. Esse que é o ponto, pessoal. Então, política tá presente em todos os âmbitos de nossas vidas. Tudo. É isso que as pessoas precisam entender. Não tem como você evitar a política, né? Não tem também como você dizer para mim, eu vou rir de você se você falar para mim que todo político é igual, né? Eu vou fazer a mesma coisa que o presidente fala, que o presidente Bolsonaro fala. Pô, não chega perto de mim e fica falando que todo político é igual, porque não é. É só você comparar Bolsonaro com Lula. Você tem que fazer comparação, você tem que comparar o Brasil com outros países, porque senão você vai ficar se restringindo apenas ao Brasil e vai imaginar que o Brasil é isso mesmo, todo político é assim. Não. A gente teve a chance com o presidente Bolsonaro agora de termos, pela primeira vez, olha só, pela primeira vez a gente teve um político honesto na presidência da República. E ainda tinha gente que não valorizou o presidente Jair Bolsonaro. Agora é tarde. Fizeram L e olha o que aconteceu. Agora é complicado. Eu sei que houve anormalidades ali ali no final de outubro, tá? Isso. Eu sei que houveram ali problemas, né? Inclusive, cadê os 60 milhões, né? Mas é assim que a gente tem que valorizar. A gente tem que valorizar o presidente Jair Bolsonaro, né? A gente tem que valorizar o que ele fez, levou água para o Nordeste, criou o PIX, concedeu títulos de propriedades rurais, acabou com o MST, né? Aumentou o número de vagas de empregos, né? Isso. Fora as obras, né, que ele construiu ali junto ao Tarcísio, né? Boa parte, muita gente fala do Tarcísio, né? Mas tem influência do presidente Bolsonaro nisso, claro. Pessoal. Ponto final, né? Agora, muita gente fica falando, né, que o presidente fala demais, ele não deveria falar tanto. Pessoal,
favor, né? Olha o que o Lula tem falado, gente. Será que vocês não se indignam com isso? Será que vocês não se revoltam com isso? Olha o tanto de bobagem que o Lula tem falado. Olha o tanto de mentira que o Lula tem falado. Olha o tanto de hipocrisia que o Lula tem disseminado, gente. Isso. Gente, como é que pode? Como é que vocês não se revoltam com isso? Vocês não acham isso indignante? O Brasil passa vergonha tanto nacionalmente quanto internacionalmente. Isso aí. Como é que está a imagem do Brasil? Você já parou para pensar nisso? Como é que está a imagem do Brasil lá fora? Isso. Se tivesse uma justiça competente nesse país aqui, a candidatura do Lula sequer existiria. Nada. Eu acredito que tanto o Lula quanto o Alckmin deveriam estar presos. Presos, não soltos e elegíveis. Agora, o STF acabou ajudando ali, auxiliando na soltura do larápio. Isso aí. E agora a gente está vendo essa palhaçada toda. Essa palhaçada toda. Ponto final. Você vê aumento no preço da gasolina, aumento no preço dos alimentos, aumento na inflação. Agora, quais foram os benefícios ao Brasil até o presente momento? Me aponte um, pessoal. Me aponte um benefício. Eu não consigo ver nenhum. Eu não consigo ver nenhum. Se vocês conseguem me apontar algum benefício desse desgoverno, me falem nos comentários, porque eu não vi até o presente momento nenhum. Agora, por que a população brasileira ainda se encontra inerte? Por que a população brasileira já não está nas ruas? Isso, tá na hora, tá na hora. Gente, já passou da hora. Vem pra rua, você já passou também. da hora. O impeachment tem que acontecer desde já. O impeachment tem que acontecer para ontem, na verdade. Já. Tá ok? Vamos lá. Por isso que é importante a CPMI. Isso. Né? A CPMI é importante. É importante para trazer, né, para trazer à baila justamente a complacência do PT. Isso. Mas não só isso. Não só isso. A gente viu lá no dia 8 invasores ali com bandeira do PT. E isso foi inadmissível. Diga-se de passagem. Direita não invade. Quem invade é MST, MTST, mas deixo aqui meu repúdio àqueles patriotas presos que sequer tiveram envolvimento com a invasão do dia 8. Além disso, quero enfatizar aqui que o presidente Jair Bolsonaro, tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o Anderson Torres, sequer estavam no Brasil. Assunto encerrado, ok? Certo. Assunto encerrado. Eu entendo que a prisão do Anderson Torres está errada. Está errada. Para mim também está errada. Eu não cito muito ele aqui, mas para mim está errada. O Anderson Torres não tinha que estar preso. Isso. Ponto final, pessoal. A gente tem que dizer a verdade aqui. Afinal de contas, está lá em João 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Tá ok, pessoal? Então é isso. A gente se encontra aqui na expectativa do presidente voltar, né? Isso. Mas, de fato, né, o que estava sendo orquestrado contra o Sérgio Moro já foi orquestrado contra o presidente Jair Bolsonaro em 2018. Isso. Foi o PT que orquestrou aquele ali? Ou vocês têm dúvida? Eu não tenho dúvida nenhuma. Quem orquestrou o atentado contra o presidente Bolsonaro foi o PT. Quem orquestrou o suposto atentado contra o Tarcísio foi o PT. Quem orquestrou contra Celso Daniel foi o PT. Certo. Ponto final, pessoal. Isso aqui é indiscutível, tá ok? É indiscutível. Enfim, eu entendo que tudo, né, tudo que acontece assim, de malefício ao Brasil tem influência do PT. Afinal de contas, qual é o compromisso desse partido, entre aspas, com o Brasil? Aquilo ali é uma quadrilha, pessoal. Já falei inúmeras vezes. Ok? Deveria ser extinta o PT. Deveria ser extinta aquela lá. Ponto final. Ponto final.
né? Qual o O quê? compromisso do PT para com o Brasil? Qual o compromisso do MST para com o Brasil? Qual o compromisso do MTST para com o Brasil? Qual o compromisso do STF para com o Brasil? Não respeitam. Não respeitam a Constituição, vão respeitar quem? Vão respeitar não respeitam o Bolsonaro, vão respeitar quem? É isso. É a situação que se encontra o Brasil. O Brasil não é para amadores. Não existe justiça no Brasil. Ponto final. O que existe é militância, né? Militância. Hoje, eu posso dizer com toda certeza, o STF é a extensão do PT. É a extensão do PT. É inevitável a gente fugir, né? A gente não associar uma coisa a outra, basicamente. Ok? E é isso. Eu entendo que o que fizeram o que estavam planejando contra o Sérgio Moro, já planejaram contra o Bolsonaro, já planejaram contra o Tarcísio e também já planejaram contra o Celso Daniel. Então a gente tem que comparar, a gente tem que trazer à baila, né? Tem que trazer à tona o que aconteceu no passado. O que o PT fez no passado no Brasil? Nada. Enfim, o PT está muito mais preocupado em financiar outros países do que o Brasil. O PT o Lula está muito mais preocupado em financiar Cláudia Raia do que financiar aqueles que sequer têm saneamento básico em São Paulo. Isso aí, né? Então isso é um absurdo, pessoal. Deixa aqui meu repúdio a esse partido que não é um partido, é uma quadrilha, na verdade, né? E por fim, né, quero parabenizar aqui o Eduardo Bolsonaro por suas palavras lá na Câmara, né? Eu costumo dizer que o Eduardo Bolsonaro é a voz do presidente lá no Congresso Nacional. Afinal de contas, ele é o filho do cara, ok? Ele é o filho do cara e eu tenho um respeito assim diferenciado para com o Eduardo, porque ele tem sido um baita representante ali, um baita líder da direita lá do Congresso Nacional. E é isso que precisamos nesse momento, de uma oposição responsável, inteligente, né? Isso. E decente, né? Afinal de contas, né? Eu costumo até dizer, né, que para esse desgoverno, né, se bem, né, que a gente não precisa de oposição, né, mas a gente tem que jogar com a verdade, né? Tem que combater essa esquerda com a verdade. Afinal de contas, está lá em João 82. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, meus amigos, se inscreve, compartilha, é muito importante o seu compartilhamento. Lembrando que nós temos live aqui nesse canal toda segunda, quarta, sexta-feira, a partir das 19 horas. Essa live aqui, gente, vai ser distribuída no final de semana para outros canais. Então, se você não viu aqui agora, viu com a gente, e é isso. Fica tranquilo que você vai ver em outros canais. Antes, tem alguma coisa mais? Exatamente, tem alguns informes aqui para a gente complementar essa live, né? Vamos lá. Tá aqui, ó, a defesa de Bolsonaro devolve kit de joias da Arábia Saudita, tá ok? Mas o Lula tem que devolver a dele também. Pleno News, Pleno News. Vamos seguindo aqui, ó. A Americanas cortou 2,7 mil funcionários. É por isso que a Americanas agora está fazendo propaganda pelo YouTube, né? Porque eles querem descentralizar essa questão aqui. Isso. Né? Eles estão demitindo quase 3 mil funcionários, pessoal. Vai vendo, Brasil. Vamos seguindo aqui, ó. Tem mais uma questão aqui envolvendo Americanas, que adiou a publicação do balanço contábil de 2022. Vai vendo, Brasil, vai vendo. E continuando aqui em questões aqui envolvendo 2022, a Caixa registrou lucro de 9,2 bilhões, né, justamente no ano passado, né, enquanto o presidente Jair Bolsonaro estava aqui no Brasil, né? E por fim, né, vou finalizar aqui, ó, com outra matéria que também está lá no jornal Gazeta Brasil. O BNDES tem lucro de 12,5 bilhões em 2022, tá ok?
Tem também uma matéria aqui de última hora, pessoal, duas, na verdade, para a gente complementar. É importante você ficar até o final, vocês ficarem até o final, até porque a gente traz matérias exclusivas, tá ok? Vamos lá. Senador Rogério pede ao STF para que Lula seja incluído no inquérito das fake news. Terra Brasil Notícias. Aqui, ó. O Facebook terá que indenizar 8 milhões de brasileiros. Vai vendo, Brasil. Vai vendo. Por fim, aqui, ó. Notícia nova sobre Daniel Silveira, pessoal. Pra gente fechar aqui, ó. Advogado de Daniel Silveira pede apreciação urgente de revogação de prisão. Então tá aqui, ó, Revista Oeste, informação de última hora aqui relacionada ao Daniel Silveira, tá ok, pessoal? Então é importante a gente informar vocês, né, sobre a atual situação do Daniel Silveira, né, que passa por essa injustiça, né, que é a sua prisão, né? Enfim, é inadmissível que o Daniel Silveira esteja passando, né? Tanto o Daniel Silveira, né, quanto o Bismarck estejam passando por essas situações deploráveis, né? Mas enfim, enfim, é com essa matéria que a gente vai finalizando essa transmissão ao vivo, né? Lembrando que temos transmissões ao vivo toda segunda, quarta e sexta-feira por volta às 19 horas no horário de Brasília, tá ok? Então, meus amigos, vamos terminar essa live por aqui. Que Deus abençoe nosso país, que Deus abençoe o seu final de semana, que Deus abençoe todos os patriotas, que vamos voltar às ruas, gente. Tá na hora. E vamos receber o presidente Bolsonaro entendendo? Como se fosse o primeiro dia que ele entrasse no Congresso Nacional para fazer política. Tá entendendo? Então, tamo junto, presidente. Sei que você tá vendo a live aí, tá entendendo? Pega algumas falas que a gente falamos aqui. Pega algumas coisas que a gente falamos. Larápio. Ele vai começar a falar. O Eduardo já falou algumas coisas aqui. E tem muita gente que vai ver, porque a gente tem que falar aqui para não. Tem que, às vezes, jogar as palavras aqui para Lembrando, pessoal, a princípio, Bolsonaro voltará no próximo dia 30 de março. Chegando, ok? 7 horas da manhã aí. E então, é isso. Gente, se inscreve, compartilha, a gente volta na segunda-feira. Lembrando que essa live vai ser entregue para outros canais aqui, tá ok, gente? Então, inscreva-se lá no canal dos parceiros que estão aí na descrição do vídeo. Voltamos na segunda-feira, tem um final de semana abençoado. Em nome de Jesus, para você, sua família e todo o povo brasileiro. E para nossa família e para o presidente Bolsonaro, que está lá, está chegando, está voltando. Olha aí, verde e amarelo, jamais será vermelho. Bolsonaro 2026, escreve e compartilha. Voltamos na segunda. Boa noite a todos. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Valeu. Dê o like aí, gente. Vamos lá.